Olá, tudo bem? Meu nome é Thaís Marinho e este é o Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje eu vou falar sobre Raabe e algumas escolhas que a gente faz ao decorrer da vida. Mas antes eu quero deixar um texto base que se encontra em Josué, no capítulo 2, no versículo 11, a parte B, do versículo, que diz: Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ouvir essa declaração, essa confissão de alguém que já cresceu no meio evangélico, que já cresceu ouvindo falar de Deus, da cultura cristã, tem que ser algo natural, exaltar a grandeza de Deus. Mas não foi esse caso. Quem falou essa frase foi Raabe, uma mulher que era prostituta, que não cresceu ouvindo sobre as histórias da Bíblia, sobre o Pentateuco que era falado naquela época. Então, ela não cresceu nessa cultura, Então, ela exalta a grandeza de Deus apenas por ouvir falar, porque eles estavam ouvindo bastante sobre os acontecimentos que tinham vindo do povo de Israel, sobre eles atravessarem o Mar Vermelho e tudo aquilo que aconteceu. Foi notícia para todos os povos, inclusive para aquele povo de Jericó. Então, Raabe, só por ouvir falar, ela já tinha essa noção da grandeza do Senhor. E isso é incrível, porque muitas das vezes quem acaba nos abrindo os olhos são as pessoas que nem no meio estão. Muitas das vezes a gente recebe até conselhos de autoajuda, de que vai ficar tudo bem, de que vai dar tudo certo, mas de uma pessoa que nem conhece a grandeza de Deus. E, poxa vida, a gente sabe que o Senhor, Ele é tão bom conosco, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e mesmo a gente sabendo de tudo isso, a gente fica na dúvida, e aí é necessário que alguém venha e desperte a gente, e muitas das vezes são pessoas que nem conhecem o Senhor, Então, foi este caso que Raabe, ela exalta a grandeza de Deus. Então, eu quero deixar alguns pontos aqui, porque Raabe, como eu disse, ela era uma prostituta e ela hospedou os espias em sua casa, Porque antes do povo de Jericó, aliás, do povo de Israel conquistar a terra prometida, eles enviaram espias. Isso quando Moisés ainda era vivo, ele já tinha enviado 12 espias para Canaã. E aí Josué faz a mesma coisa, enviando 2 espias. E ela hospeda esses 2 espias em sua casa. Então, o primeiro tópico que eu quero deixar é a coragem. Porque essa mulher, ela desafiou o seu próprio povo para hospedar 2 pessoas que nem faziam parte da cultura dela. Mas eu até coloquei no blog, que ela desafiou o próprio rei e aquilo poderia levá-la à morte, mas ela estava tão motivada de que ela estava fazendo o que era certo, que ela não teve medo, Então, ela foi lá e hospedou os espias, E é muito interessante isso, porque o rei, ele chega na casa dela, ele ouve, que eles estavam lá, e ela diz para ele que eles não estavam, que eles já tinham ido embora. Então, o primeiro tópico que eu quero colocar é a coragem, que muitas das vezes a gente no nosso dia a dia precisa trabalhar essa coragem de fazer aquilo que é certo. Mesmo que muitas das vezes isso venha custar o seu emprego, mesmo que muitas das vezes isso venha custar uma amizade. A gente precisa tomar a decisão certa, a gente precisa fazer as escolhas certas. E para a gente fazer as escolhas certas, a gente precisa do discernimento de Deus e dos conselhos que o Espírito Santo ele vai dando para a gente ao decorrer do dia. Então, se você se encontrar no meio de uma emboscada e não saber o que você tem que fazer, peça discernimento ao Espírito Santo, que ele vai te dar, e aí você vai poder decidir aquilo que é certo, aquilo que é bom, mesmo que custe, de repente, um amigo, Claro que a gente não quer perder uma amizade, mas às vezes você tem que ser sincero, tem que ter coragem para fazer a escolha certa e falar: você está num caminho errado, você precisa voltar para o caminho certo. Às vezes, essa coragem é ter sinceridade
para falar a verdade, né, para essa pessoa. Muitas das vezes no trabalho é ter a coragem de falar que você não vai mentir, mesmo que o seu patrão peça que você minta. Então, você sabendo que aquilo não vai agradar a Deus, a gente precisa ter coragem. Então, para fazer as escolhas certas. E Raabe teve essa coragem de enfrentar o seu próprio povo para poder fazer aquilo que é certo, porque ela não conhecia Deus, mas só por ouvir falar ela estava convicta que aquele era o povo escolhido. E o segundo tópico, então, já caminhando nessa mesma linha, é a confiança, né? Porque apenas por ouvir, né, a fé dela, apenas por ouvir, ela sabia que estava do lado certo. E, como eu falei, a gente às vezes cresce, né, no meio, a gente presencia milagres, a gente vivencia milagres de Deus e muitas das vezes a gente deixa apagar essa fé, né? Essa confiança do Deus que a gente serve, né? Tantas coisas a gente vê no nosso dia a dia, do trabalhar, do manifestar, da providência dele, e a gente acaba desfalecendo a fé, a gente acaba deixando a fé de lado, porque a gente está acostumado a ver aquilo que está dentro da nossa realidade, né? E Raabe não, ela enxergou muito além, ela coloca aqui o que o Senhor fez com eles abrindo o mar vermelho, né? Secando o mar, aqui no verso 10 fala, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas. Então, gente, isso é maravilhoso. Através de todos esses testemunhos, alguém que nem cresceu ali, já confiou, já acreditou. E o que é interessante que antes, né, de Josué, Moisés, ele pede para 12 espias entrarem em Canaã, e esses 12 espias, 10 deles voltam falando para o povo, infamando, né, o povo, dizendo que ia ser difícil conquistar a terra, porque o pessoal era muito forte e que matavam muito. Mas eles estavam ali no meio, eles vivenciaram todos os milagres, né? Todos os cuidados de Deus, né? Com a saída do Egito, e eles voltam da terra desanimando o povo de Israel. Então eles voltam da terra desanimando o povo de Israel, e é quando Josué e Caleb, né, antes Oséias e Caleb, e depois ele se torna Josué, mas eles voltam e ficam tentando, né, abafar, calar, silenciar o povo, mas eles acabam infamando o povo de Israel. Então, para você ver, né, o próprio pessoal que está ali, que vivenciou tudo, ficou com medo, né, não acreditou. E uma pessoa que nem passou por tudo que eles passaram, viram todos os milagres que eles viram, mas por ouvir falar, ela acreditou. Então, a fé, né, o segundo tópico, fé, a confiança. E o terceiro tópico, a esperteza, porque ela garantiu ali a salvação da sua família, né? E no versículo 12, ela diz: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então ela foi esperta ali, no meio daquela situação, ela, então vou não se aproveitar. Mas nós precisamos ter visões de águia, né? A gente às vezes deixa passar algumas oportunidades nas nossas vidas porque a gente não aproveita, a oportunidade está ali e a gente não pega. Então ela foi muito esperta, ela viu que o povo ia conquistar a terra e ela garantiu a salvação da sua família, da sua casa, e colocou um sinal ali na porta. Então quando o povo entrou e conquistou Jericó, a família de Raabe foi salva, estava garantida ali. Então é muito interessante e é muito legal poder ver que o improvável, né? Uma mulher que cresceu naquela cultura, uma mulher que
estava desenganada de repente pelo fato de ser uma prostituta, de repente as pessoas olhassem para ela com desprezo, e ela teve esse final vitorioso, né? Pela sua coragem, pela sua confiança, pela sua esperteza. E aí, até deixei no blog, eu vou estar lendo aqui, porque isso nos convida a pensarmos, né? Quantas vezes em nosso dia a dia precisamos ter a coragem de decidir pelo que é certo, mesmo que isso nos custe o emprego, como eu disse no começo, uma promoção no trabalho ou um momento de prazer também, né? Precisamos lembrar diariamente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos, mesmo que as possibilidades não sejam favoráveis. E lembrarmos sempre que a nossa recompensa não vem do homem, e sim de Deus, e que ela é eterna, né, gente? Então, é lindo porque Raabe, ela faz parte da linhagem de Jesus Cristo, né? Então, é essa palavra que eu quero deixar para vocês. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma indicação de outra mulher da Bíblia e queira deixar aqui nos comentários, fiquem à vontade, tá bom? Então, fiquem com Deus.